Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vim desejar uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada a todos aos irmãos. Não sei que horas vocês vão estar vendo esta mensagem, esta curta pregação, mas que Deus conceda bênçãos, vitórias, saúde, aleluia, e graça sobre a vida de todos os irmãos. Vim deixar uma mensagem do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesta passagem nós vemos que Jesus é calmaria, que Jesus nos traz paz em momentos de dificuldades, em momentos de angústias, em momentos que a tempestade, que o mar vem se levantar sobre as nossas vidas. O que esta mensagem está trazendo aos nossos corações, que é em momentos de dificuldades, que é em momentos de lutas, que é em momentos que o mar se levanta, que a tempestade vem, que nós venhamos nos acalmar e esperar, porque Jesus está no controle do teu barco. Se Jesus está no controle do teu barco, se você tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, descansa no Senhor, descansa na rocha inabalável que é Cristo. Aleluia! Jesus é quem conduz o teu barco. Se Ele conduz o teu barco, se Ele conduz a tua vida, descansa o teu coração. Aqui, em meio à tempestade, em meio, aleluia, o mar está ali em revolto. Os discípulos temeram. Eles, naquele momento, não tiveram fé. Aleluia. Muitas das vezes isso acontece em nossas vidas, mas que nós venhamos tirar os olhos da tempestade, que nós venhamos tirar os olhos do mar que tem se levantado e que nós venhamos fixar os nossos olhos em Cristo, porque Jesus está conosco em todos os momentos. Quando nós tiramos o foco das tempestades, dos levantes, das perseguições, das adversidades e colocamos o foco em Deus, colocamos o nosso foco em Cristo, colocamos o nosso foco na palavra, aleluia, descansamos no Senhor e colocamos nossa fé em prática, aleluia, nós vamos permanecer intactos diante a tempestade e diante ao mar e as dificuldades que têm se levantado em nossas vidas. Então, o que este texto sagrado nos traz é que em meio às dificuldades, em meio, aleluia, ao mar se revoltando contra a nossa vida, em meio às lutas, que nós venhamos manter o nosso foco em Cristo, porque Ele é o mesmo e não mudou, assim como está escrito lá em carta aos Hebreus, capítulo de número
13, versículo 8, Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e eternamente será o mesmo. Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele cura a enfermidade. Jesus, ele traz bonança. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus se fazendo presente aqui neste momento, aleluia, da palavra em qual nós estamos refletindo neste momento. E em meio aqui a palavra, quando a tempestade estava se levantando, os discípulos buscam clamar ao Senhor Jesus. Aleluia. E que assim nós venhamos fazer, clamar a Jesus, o único que tem a solução, que tem, aleluia, a solução das nossas, aleluia, dificuldades. Ele tem a solução, aleluia, das nossas pelejas. Ele tem a solução, aleluia, e aleluia, é Ele quem nos traz calmaria. Que nós venhamos clamar ao Senhor, porque só Ele tem a solução. Lembra daquela passagem do cego de Jericó? Aleluia, ele via que Jesus passava ali por meio onde ele estava, em meio à multidão. O cego de Jericó clamava, aleluia, ao Senhor Jesus, aleluia, clamava, e alguns empurravam ele, mas ele clamava com voz alta: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ali Jesus viu ele teve fé, ele se levantou, ele se posicionou, ele não olhou para a adversidade, ele não olhou para o que o homem disse, mas ele ali clamou ao Senhor, clamou, e Jesus o atendeu. Em meio à tua prova, em meio à provação, em meio à luta, à adversidade, continue clamando, continue buscando, continue, aleluia, adorando e buscando a presença de Cristo. Glória a Deus. E ali o cego de Jericó foi curado. Aleluia. Jesus curou ele. Ele voltou. Aleluia. Ele voltou, aleluia, para onde ele estava, curado. E ali ele seguiu a Jesus com a multidão. Aleluia. Algo, aleluia, que nós devemos colocar em foco em nossos momentos, em todos os momentos de nossa vida, é de ter Jesus, é de ter Deus como prioridade em nossas vidas. Vai ter momentos de levantes, de dificuldades e de lutas, como nós já, aleluia, como o Espírito Santo trouxe aqui a nós, mas que nestes momentos nós venhamos se levantar, que nós venhamos nos colocar de pé, que nós venhamos colocar nossa fé em prática, nossa fé em ação, porque Jesus tem o plano perfeito, Jesus tem a solução perfeita, aleluia, para te dar vitória em meio a estas adversidades. Aleluia. Então descansa teu coração em Jesus. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é a adversidade que você tem passado, mas Ele vai trazer calmaria para a tua alma, Ele vai trazer, aleluia, alegria para o teu coração, Ele vai acalmar essa tempestade, Ele vai dissipar toda a treva que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida e contra o teu ministério, e vai trazer bonança para a tua vida. Mas somente confie, somente se posicione, somente tenha fé, somente busque a palavra de Deus em obediência, em santidade, porque como está escrito lá no texto sagrado, lá em carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que vai dizer: segui a paz com todos em santidade, porque sem santidade nós não veremos a face do Senhor. Que nós venhamos ser como igreja do Senhor,
priorizar a palavra de Deus, permanecidos na palavra e buscando a santidade, porque como está escrito na palavra de Deus, que sem santidade nós não veremos a face do Senhor, que nós viemos buscar ter santidade em nosso modo de falar, em nosso modo de agir e o nosso modo em todos os aspectos de nossa vida que Deus tem nos dado, porque é Deus que nos dá o fôlego de vida, que nós venhamos dar graças sempre ao nosso Senhor e glorificar o nome santo dele e priorizar a palavra, priorizar a Deus acima de tudo e ter santidade, ser fortalecidos na palavra e fortalecidos no amor que há em Cristo Jesus. Assim eu deixo essa mensagem, que Deus venha confortar os vossos corações e que em meio à tempestade, que em meio ao mar ter se levantado, em meio às circunstâncias que você tem enfrentado, coloque os teus olhos em Jesus, coloque os teus olhos em Cristo, porque Jesus vai acalmar a tempestade, vai trazer bonança para a tua vida. Mas busque no Senhor, busque a palavra, busque a oração, aleluia, e busque em Cristo, porque só Ele tem a solução para o que você tem enfrentado e para o que você ainda há de enfrentar. Porque nós, como cristãos, como servos do Senhor, vamos ter lutas, vamos passar, aleluia, por momentos de adversidades, por provações, porque a nossa morada não é aqui, nós não somos daqui. Nós somos do reino dos céus. A palavra de Deus vai dizer: não conformais com o mundo, porque o mundo já és do maligno. Então que a cada dia, como servos de Deus e servas do Senhor, nós venhamos estar de acordo com a palavra, estar de acordo, aleluia, com a vontade do Senhor, que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Porque este mundo já é do maligno. Nós não pertencemos a este mundo. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. Breve virá, a qualquer momento, a qualquer instante. Os nossos dias estão contados. E Jesus está voltando em corpo glorificado para buscar e arrebatar a igreja que jejuou, a igreja que orou, a igreja que está santificada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai poderoso, Deus de poder, Deus de glória, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor Pai, as nossas falhas e as nossas transgressões. Deus, não sei qual é o momento ou qual é a adversidade que os teus filhos, Pai, têm passado, mas que o Senhor possa direcioná-los, que o Senhor possa aumentar a fé de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa, Pai, colocar sede e fome no coração dos teus filhos de buscarem mais a tua palavra, de buscarem mais a tua presença. Vai de encontro, Pai, com os que estão enfermos. Deus, eu profetizo cura aos enfermos no nome de Jesus. Pai, alcança aqueles, Pai, que estão nas garras do inimigo, que o Senhor venha, Pai, arrancar eles das garras do inimigo, libertar, Pai, lares que estão em cativeiros, que o Senhor venha quebrar, Pai, correntes, quebrar algemas, Pai, que o Senhor venha, Pai, entrar com salvação e libertação em lares, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar com providência na vida dos teus filhos e que o Senhor venha fortalecer os teus filhos a cada dia mais na tua presença, em nome de Jesus, amém. Assim eu agradeço esta rica oportunidade e a paz do Senhor Jesus. Que Deus
os conceda saúde, graça e unção. Em nome de Jesus. Amém.